Então, bom dia, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente está vendo a parte da mecânica ondulatória, né? A gente mostrou na aula passada que podemos descrever o movimento de uma partícula quântica através de um pacote de onda, e aí a gente usou séries de Fourier para representar um pacote de onda. Na verdade, a gente usou uma integral de Fourier, né? E a gente, a partir da integral de Fourier, usou uma função da frequência angular dependente do vetor de onda, o que representa um meio dispersivo, né? O que significa dizer que o módulo da velocidade do pulso pode não ser igual ao módulo de qualquer uma das velocidades de fase, né? E expandiu a função da frequência angular em série de potência, né? E escrevemos a função de onda. E mostramos que a função de onda é uma função do tipo x menos d ômega dk vezes t, né? Ou seja, funções dessa natureza, vocês viram que sugere que você tem uma função que se propaga, né? Como o sinal está negativo aqui, ela se propaga para a direita, uma função unidimensional, e com velocidade de grupo definida pela diferencial da função angular em relação ao vetor de onda. E aí a gente definiu outras propriedades físicas, né, em termos do velocidade angular, momento da partícula, associado ao pacote de onda, e obtivemos a relação aqui da energia, né? Então, a energia é igual ao momento quadrado sobre 2m mais v. Então, o primeiro termo está relacionado com a energia cinética, né, de propagação desse pacote de onda, e o V aqui é o potencial na qual ela está sujeita. Né? Então, essa expressão aqui, ela concorda com a expressão clássica para a energia de uma partícula, né? E o pacote de onda que a gente chegou, mostramos que ele move como uma partícula clássica, né, sobre certas condições, né, em que a mecânica newtoniana ela dá uma descrição adequada do movimento. Bom, na aula passada a gente deu início também à equação de Schrödinger, né? Então a gente sabe que se uma onda pode descrever o movimento de uma partícula, então deve existir uma equação no qual esta função seja a solução. Então, o movimento da partícula pode ser descrito, se ela pode ser descrita por uma onda, essa onda deve ser a solução de uma equação. Então, uma série de fenômenos ondulatórios, né, ela pode ser regida pela essa equação geral, né, e a solução dessa equação geral são funções de onda que vão corresponder aos estados que esse sistema pode ocupar. Então, qual que é o objetivo nosso hoje? O objetivo nosso é encontrar essa equação de onda, né, em que as soluções para essa equação são funções de ondas que vão descrever o estado de uma partícula. Então, a gente vai partir do pacote de onda que a gente definiu na aula passada, né, em termos de uma integral de Fourier, e investigar, né, quais as condições que quais são as funções que vai satisfazer esse tipo de função. Mas antes de continuar, nós vamos fazer uma mudança aqui nessa equação de onda. Em vez de escrever a função em termos do vetor de onda, nós vamos trocar o vetor de onda por P. Vamos trocar a notação de f de x de t por um psi de x de t. E vamos trocar a função g de k, né, por uma função φ de p.
De tal forma que quando a gente faz essas substituições, lembrando que momento está relacionado com o vetor de onda a partir desta relação, momento é h cortado k, e se você diferencia o momento, então a derivada do vetor de onda vai ser expressa como sendo 1 sobre h cortado vezes a derivada do momento. Isso vai ser importante porque a gente vai substituir a diferencial em k aqui na integral do pacote de onda. E a exponencial, o argumento da exponencial que aparece aqui na função de onda, a gente pode reescrever ela dessa forma, né, usando no lugar de k o momento. Né? Então, substituindo aqui o k por momento dividido por h cortado, a gente pode escrever essa equação aqui desta forma. Né? É o que a gente faz, substituindo todas essas grandezas, então a gente vai obter a função do pacote de onda em termos de psi, de x e t, ou seja, a gente vai, por simplicidade, começar com uma função unidimensional, ela depende da posição e do tempo, então vai ser 1 sobre h cortado, a integral em todo, né, de menos infinito a mais infinito, em todo o espectro do momento, né, de φ de p e elevado a i, px menos et dividido por h cortado. Foi aqui que a gente parou na última aula, a gente havia feito já essa substituição. Então, para obter a equação de onda partindo dessa função, o primeiro procedimento que vamos fazer é derivar a função de onda em relação ao tempo. Então, se a gente faz a derivada em relação ao tempo, lembrando que esta é uma função de duas variáveis, de forma que a derivada que a gente deve definir aqui é uma derivada parcial em relação ao tempo. Então, essa derivada vai gerar o quê? Vai resultar em 1 sobre h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, φ de p. Então, essa derivada aqui não vai atuar sobre h cortado, que é constante. Não vai atuar sobre essa função, que essa função depende do momento. Então, ela vai atuar sobre essa exponencial, né, que depende do tempo. Então, derivando essa exponencial em relação ao tempo, vai resultar aqui em i, vou escrever assim, i e sobre h cortado e, né, vezes z de i p x menos et dividido por h cortado dp. Bom, lembrando que e, né, o e a gente definiu aqui, é p quadrado sobre 2m mais o potencial. Então, no lugar de E, eu vou escrever energia cinética mais energia potencial. Bom, outra mudança que eu vou fazer é escrever I sobre H cortado, que saiu da derivada, para este lado de cá. Tá? Então, eu vou passar para o lado de cá, o I passa dividindo e o H passa multiplicando. Né? Mais 1 sobre I, lembrando que 1 sobre I é igual a menos I. Né? Então, aqui eu vou escrever menos I, H cortado, derivada de π de x e t em relação a t, igual a 1 sobre h cortado, integral de menos infinito a mais infinito, φ de p, que multiplica
P quadrado sobre 2m mais V de x, multiplicado pela exponencial de px menos it sobre h cortado dp. Né? Então, a gente usou aqui o fato... A gente usou aqui que a energia, né, é a soma da energia cinética mais energia potencial, esta é a energia total da partícula, né, então substituiu aqui no lugar do E. E vamos reescrever esta equação, né, fazendo o produto aqui dentro desse colchete. Né, então eu vou ter menos IH cortado, derivada de π em relação a x e t. Vamos fazer o seguinte, essa função, tá? Ela é função da posição e do tempo, né? Então eu vou definir π como sendo função de x e t. E no lugar de escrever π de x e t, eu vou escrever simplesmente π, mas vocês têm que estar sempre atentos para lembrar que essa função ela muda com a posição e com o tempo. Né? Então, vamos reescrever da seguinte forma. A equação fica menos IH cortado, derivada de π em relação ao tempo, igual o primeiro termo, né? O primeiro termo eu vou escrever da seguinte forma: 1 sobre 2m, que multiplica 1 sobre h cortado, o 2m eu vou tirar daqui, tá? Então vou multiplicar, vai ficar a integral de menos infinito a mais infinito, né? De φ de p. Agora multiplicado aqui dentro, né? Por p quadrado, vezes e de px menos et dividido por h cortado dp, mais, né, agora o potencial. O potencial vai ficar desculpa, 1 sobre h cortado, a integral de menos infinito a mais infinito, né? Φ de p. Veja bem, o potencial, vamos escrever de outra forma. O potencial é uma função apenas da posição, enquanto que a integral é em relação ao momento. Então eu posso tirar o potencial da integral, né? Considerar uma constante em relação ao momento. Então eu vou ter integral, vou ter aqui potencial multiplicado por 1 sobre h cortado, multiplicado pela integral de menos infinito a mais infinito, φ de p sobre o e de i, px menos et dividido por h cortado dp. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi simplesmente reescrever, né, a derivada primeira da função de onda em relação ao tempo, né,
separando aqui os termos de energia potencial, energia cinética e energia potencial, né? Então, eu tenho aqui um termo que está relacionado com energia cinética e um termo que está relacionado com energia potencial. Mas veja bem, o que representa esse termo aqui, ó? É a hora que o aluno participa para mostrar que está escutando o que eu estou falando. Ou para mostrar que está entendendo, né? Alguém? É a própria função de onda. Muito bem. Então, esse termo aqui, ó, é a própria função de onda que está lá em cima, ó. 1 sobre h cortado, integral do menos infinito mais infinito, φ de PE. Então, esse termo aqui é a própria função de onda. E esse termo aqui? Então, isso aqui é a própria função de onda. E esse termo aqui? Ele vem da derivada segunda da função de onda. Exatamente. Porque, ó, se você derivada em relação a quê? Se você derivar a função de onda em relação a x, vai cair para cá um i p sobre h cortado. E se você deriva novamente, você vai ter ip sobre h cortado ao quadrado. Então, vamos analisar isso aí. Aí faltou um menos, né, que eu esqueci de falar. Oi? Faltou um menos, né, que é menos a derivada segunda da função de onda na redação x. É, ou i ao quadrado, né? Então, se você deriva duas vezes a função de onda em relação a x, eu vou já tocar direto a derivada segunda, tá? Então, isso aqui vai resultar em 1 sobre h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, né? φ de p multiplicado por ip sobre h cortado ao quadrado e que mais? De px menos et sobre h cortado dp. Então, olha só, e tem o p quadrado aparece aqui tal qual está aparecendo aqui. Então, vamos deixar só o p quadrado desse lado, né, e passar o i ao quadrado sobre h cortado ao quadrado para o primeiro membro. Então, i ao quadrado dá menos 1. Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado, derivada de psi em relação a x, né, derivada segunda de psi em relação a x, vai ser igual a 1 sobre h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, φp, p quadrado, e de px menos et dividido por h cortado dp. Então, olha só, a gente obteve aqui exatamente a equação que estávamos procurando para aqui o primeiro termo dessa relação, né, do segundo membro. Então, no lugar de desse primeiro termo aqui, a gente vai escrever o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m's. Então, reagrupando os termos, e a gente obtém. Primeiro termo, então, é menos i, primeiro membro, menos i, h cortado, derivada de psi, x e t em relação ao tempo, igual o primeiro membro aqui, então fica 1 sobre 2 multiplicado por esse termo aqui. Aqui não é h cortado ao quadrado, não. Aqui é só h. Concordo? É h cortado, professor. É só h cortado aqui, né? Então esse... Você falou que só tinha sido h, aí eu estranhei. É, porque o h cortado ao quadrado aqui eu passei para o primeiro membro. Então, ó,
exatamente o que eu tenho aqui, né, é o que a gente reproduziu da derivada segunda da função de onda em relação a x. Então, no lugar desta integral, eu vou escrever menos h cortado ao quadrado, né? Vai ficar, então... pessoal, tem um erro aqui. Olha só, a derivada aqui da função em relação a t dá menos i. Concordo? Sim. Por causa do menos aqui, ó. Então, aqui não é menos, aqui é mais. Não tem menos. Então, fica 1 sobre 2m multiplicado por menos h cortado ao quadrado. Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m multiplicado pela derivada segunda da função de psi, de x e t, em relação à posição, mais v de x multiplicado pela própria função de onda, psi de x e t. Então, o que a gente obteve aqui, acabou de obter, é a equação de onda de uma partícula quântica, né? Foi devido a esta equação aqui que Schrödinger ganhou o prêmio Nobel. Então, essa equação ela foi obtida pela primeira vez por Herbert Schrödinger, né, que aplicou para estudar o espectro de radiação do átomo de hidrogênio, a primeira vez, e com esse trabalhinho ele ganhou o prêmio Nobel. Essa é uma equação fundamental, né? A importância dela para a mecânica quântica é equivalente à importância do princípio fundamental da dinâmica para a mecânica clássica. Né? Então, a solução desta equação é uma função de onda que descreve o estado de uma partícula quântica. Então, esta equação é a equação de Schrödinger, unidimensional e dependente do tempo. Unidimensional porque a gente deduziu ela levando em consideração que a função de onda é representada por um pulso que se propaga na direção de x. E a gente expressou uma propagação que se desloca no espaço e depende do tempo, né? Bom, então, qual que é a interpretação que pode ser dado à função psi? Já que esta equação é análoga ao princípio fundamental da dinâmica, né, a gente sabe que o princípio fundamental da dinâmica é descrito em termos de uma equação diferencial, né, que é dada pela seguinte relação: força igual a massa vezes a derivada segunda psi de x e t, né, em relação ao tempo. Quando a gente resolve esta equação aqui, o que a gente obtém? A gente obtém uma função que é o x de t. Então, a solução dessa equação nos dá a informação de x de t, da função horária do espaço, ou seja, a trajetória da partícula, e a partir dessa função horária, todas as outras variáveis dinâmicas que descreve o movimento dessa partícula clássica também podem ser obtidas, né? Agora, no caso da equação de Schrödinger, né, o que representa a solução dessa função e que tipo de informação nós podemos tirar dela, né? E a partir dessa função, como podemos descrever as outras variáveis dinâmicas? Para responder essas perguntas, a primeira coisa que devemos fazer é dar uma interpretação para a função de onda. Então, o que é esta função de onda? Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre a função de onda é que ela é solução da equação de Schrödinger, né? Então, para que ela represente a descrição de um estado quântico, né, ela tem que ser solução da equação de Schrödinger. Então, ela vai dar uma descrição quântica completa de uma partícula que tem massa m e ele está sujeito a um potencial V, né? Esse potencial ele pode ou não depender
do tempo, né? Por simplicidade, vamos escrever aqui que esse potencial depende só da posição. Né? Ou seja, vamos considerar os estados de uma partícula quando ela está sujeita a um potencial que depende só da posição. Né? Quando a gente diz que o potencial depende só da posição, os estados dessa partícula são estados estacionários. Então, a função é uma função análoga à trajetória clássica, como eu já havia dito, né? Mas só que com uma ressalva. Né? Na mecânica quântica, a gente viu que não podemos definir uma trajetória para uma partícula devido ao princípio da incerteza. Né? Quando a gente define uma trajetória da partícula, a gente pode saber posição e momento em qualquer instante do tempo. Na mecânica quântica, isso não acontece. Então, essa função, ela deve conter, né, a função psi, ela deve conter um valor grande onde é mais provável de se encontrar a partícula. Agora, veja o termo que eu usei, mais provável. E muito pequeno ou nulo em qualquer outro ponto em que seja menos provável de se encontrar a partícula. Provável remete à probabilidade, né? Onde tem maior probabilidade de encontrar a partícula e onde tem menor probabilidade de se encontrar a partícula. E o termo probabilidade, né, remete à estatística. Então, essa função de onda ela deve ser interpretada em termos estatísticos. Vamos considerar o seguinte, que a gente pode produzir uma experiência e repetir inúmeras vezes essa experiência, um número muito grande de vezes, né? Porque quando a gente fala de um trabalho estatístico, né, a gente tem que coletar um número muito grande de informação e fazer todos aqueles trabalhos estatísticos que vocês devem ter visto quando viu o laboratório de Física 1, né? Lembram como é que é? Você faz uma medida várias vezes da velocidade, aí calcula o desvio médio, a média, o valor médio da variável, né, da variável dinâmica que está sendo calculado, o desvio padrão médio, todas aquelas propriedades estatísticas, né, daquilo que a gente está medindo. Então, vamos supor que a gente possa reproduzir uma experiência, né, um número muito grande de vezes, com as mesmas condições iniciais e na mesma região do espaço. Né? Em cada caso, em cada momento que eu repito essa experiência, né, o movimento que está relacionado com essa experiência vai ser descrito pela mesma função de onda. Então, vamos dar uma suposição agora, devido a Born. Não é Bohr, mas é Born. Né? Então, a suposição devido a Bohr diz o seguinte: os resultados numéricos em um determinado instante de tempo, de qualquer grandeza fisicamente, né, significativa. O que é uma grandeza fisicamente significativa? É aquilo que você está medindo ou calculando indiretamente, né, ou medindo indiretamente. Como, por exemplo, velocidade, tempo, posição, né, momento, energia. Então, qualquer grandeza fisicamente significativa, elas vão ser, né, de forma geral, diferente para cada um dos movimentos repetidos. Então, cada vez que você reproduz esse movimento, você vai obter um valor numérico diferente, né, que é inerente do próprio valor da própria experiência. Então, se você faz isso um número muito grande de vezes, você vai poder construir uma tabela muito grande de informações dessas variáveis dinâmicas, né, dessas variáveis fisicamente significativas. Então, se você coloca isso num gráfico, você vai ter uma distribuição desses números, né, e que pode ser descrito por uma função de probabilidade. Então, você pode descrever esses números, né, em termos de uma função de probabilidade. De forma que a gente pode interpretar essa função de onda como uma medida da probabilidade de encontrar a partícula em uma posição particular, né, em relação a uma origem de coordenadas. Então, você define uma origem de coordenadas e a função de onda pode ser interpretada como a medida da probabilidade de encontrar essa partícula em uma região bem definida. Né?
Por outro lado, probabilidade é uma grandeza real, né, e positiva. A probabilidade pode variar entre 0 e 1. Né? 0 significa que a probabilidade de encontrar a partícula numa região é nula, e 1 significa que a probabilidade de você encontrar essa partícula, né, num determinado espaço é 100%, né? Ou seja, a partícula vai estar, com certeza, vai estar naquela região. Por outro lado, né, a função de onda, ela é complexa, né? Ela é, em geral, complexa. Como a gente mostrou aqui, né, a função de onda que a gente usou é uma função complexa. Por quê? Porque ela é descrita em termos de um número imaginário. Bom, já que a função de onda é complexa, a gente vai definir o que chamamos de densidade de probabilidade da posição, né? E vai chamar essa grandeza de P. E essa densidade, ela é descrita em termos da função de onda. E como a função de onda é função da posição e do tempo, a densidade de probabilidade também será uma função da posição e do tempo. E como é que eu defino a densidade de probabilidade? Usando o complexo conjugado da função de onda, lembrando que o complexo conjugado é a própria função, invertendo o sinal do número complexo, né, e multiplicando o complexo conjugado da função de onda pela própria função. Isso aqui vai resultar no módulo quadrado da função de onda. Então, o que significa? O que significa o módulo quadrado da função de onda? É o que a gente chama de densidade de probabilidade da posição. Então, se eu multiplico, né, a densidade de probabilidade da posição por um elemento dx, então este produto aqui vai representar, fisicamente, a probabilidade de encontrar uma partícula em uma região dx, né, em torno da posição x. O que isso significa? Significa que isto está relacionado à probabilidade de encontrar a partícula em uma região dx, x menos dx, menor ou igual à posição da partícula, menor ou igual a x mais dx. Ou seja, é a probabilidade de você encontrar a partícula entre a posição x e a posição x mais dx. Né? Aqui tem sobre 2. Né? Então, se você multiplica a densidade de probabilidade por um elemento infinitesimal de posição, isso vai significar que é a probabilidade de encontrar a partícula entre a posição x e x mais dx. Então, para que essa interpretação da função de onda em termos de probabilidade, né, seja válida, se a gente integra, né, esta definição que a gente fez aqui em todo o espectro, em todo o espaço, desculpa, em todo o espaço, de menos infinito até mais infinito, lembrando que aqui nós estamos considerando o espaço em uma dimensão, né, ao longo de x. Então, para que a função tenha uma interpretação de probabilidade, se eu integrar em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, qual é o valor que essa integral tem que assumir? Em todo espaço tem que assumir igual a probabilidade de 100%. Oi? Tem que assumir qual probabilidade? Que é 100%. Então, quando eu integro em todo espaço, significa que eu estou somando as probabilidades. Então, se a partícula existe e eu quero localizar ela em todo espectro x, né, ela vai ter que estar em alguma posição de x. Então, se eu somo a probabilidade dela estar em cada ponto de x, a soma dessas probabilidades tem que ser 1. Né? E somar elemento infinitesimal é realizar uma integração. Né? Então, a integral de menos infinito a mais infinito de p de x de t dx, né? Isso aqui vai ser a integral do módulo quadrado da função de onda em todo o espaço, e essa integral tem que ser 1. Né? Então, esta relação aqui ela é muito importante, né? E dá a probabilidade de encontrar uma partícula descrita pela função de onda em qualquer lugar do espaço. Né? Ela dá que a probabilidade de você encontrar essa partícula em qualquer lugar do espaço é 1. E a função de onda, né, que obedece a esta condição,
né, que obedece a esta condição, é dita função normalizada. O que significa dizer que para que essa integral seja 1, esta função tem que estar normalizada. Em outras palavras, eu posso dizer também que esta integral, sendo imposta igual a 1, é uma condição para a normalização da função de onda. Então, para que a função possa descrever o estado de uma partícula quântica, essa função ela deve obedecer à condição de normalização. Tá. Esta é uma propriedade muito importante da mecânica quântica, né? Eu poderia dizer que é o primeiro postulado da mecânica quântica. E se vocês forem pesquisar sobre postulados da mecânica quântica, o postulado 1 da mecânica quântica diz respeito à condição de normalização da função de onda. Bom, na verdade, ele não começa por aí, né? Ele começa dizendo que o estado de uma partícula pode ser descrito por uma função de onda, e essa função de onda obedece a uma condição de normalização. Então, este é o primeiro postulado da mecânica quântica. Tá? Então, funções para as quais essa integral de normalização existem, né, elas são chamadas de funções quadraticamente integráveis. Então, presta atenção nessa definição aqui, ó, funções quadraticamente integráveis. Então, é uma condição para que a função de onda descreva a propriedade de uma partícula. Ela tem que ser quadraticamente integrável, ela tem que ser unívoca. O que é uma função unívoca? Para cada valor de x e t, ela fornece só um valor de psi. Exatamente. Para um determinado estado, né? Então, ela tem que ser quadraticamente integrável, tem que ser unívoca e tem que ser contínua. Não pode haver, para a função de onda, descontinuidade. Mas contínua, ou também pode ser sexualmente contínua também. Se é contínua por seções. Ela tem que ser contínua em todo o espaço. Entendeu? Sim. Mesmo que você mude uma região do espaço, ela tem que continuar, a condição de continuidade da função de onda, ela tem que ser obedecida. Tá? E, principalmente, finita. Ela tem que ser finita. Ela não pode ser infinita. Ela tem que ser finita. Então, essas propriedades, elas definem, né, as condições para que uma função possa descrever o estado de uma partícula quântica. Tem que ser unívoca, quadraticamente integrável e contínua. Entenderam? Não está escrito isso aí. Tá? Mas, se vocês forem ler no livro do Esberg, está lá as condições que a função de onda deve obedecer. Tá? Eu recomendo que vocês leiam o livro do Esberg ou aquela nota de aula lá que eu deixei no Teams, tá? E lá vai estar quais são essas condições que a função de onda deve obedecer. Bom, a interpretação dada para a função de onda nesse caso, então, é consistente, né? No sentido que existe uma lei de conservação de probabilidade. Então, o que significa que existe uma lei de conservação da probabilidade? Bom, se a probabilidade de encontrar uma partícula dentro de uma região do espaço vai diminuir com o tempo, né, ou seja, a partícula pode não estar mais naquele espaço à medida que o tempo evolui, então significa que a probabilidade de encontrar essa partícula fora dessa região deve aumentar na mesma quantidade. Né? Isso indica que existe uma lei de conservação dessa probabilidade. Então, o nosso objetivo agora é obter essa lei de conservação de probabilidade. Para isso, para demonstrar, a gente vamos não dá, né?
Agente Vamos é um policial que trabalha lá na Polícia Federal, o nome dele é Agente Vamos. Aqui nós vamos usar a conjugação verbal correta. Então, nós vamos, né, escrever a equação de Schrödinger e o seu complexo conjugado. Decoraram como que se escreve a equação de Schrödinger? Me ajudem aí, como é que eu escrevo a equação de Schrödinger? Bora, pessoal. Vitor, Daniel, Daniel saiu. Vai falar aí. Pode falar, alguém fale, por favor. IH cortada. E, opa, tem que ter caneta, né? Eu gosto de vermelho porque vermelho é cor de sangue. Está cortado. Derivada de psi em relação ao tempo. Igual. Menos H cortado sobre 2M. Derivada segunda de psi em relação a x. Mais potencial vezes a função de onda. Tá certo? Sim ou não? Tá. Tá errado. Ah, tá faltando um quadrado ali, não tá? Ah, muito bem, agora tá certo. Então, é IH cortado, derivada da função em relação ao tempo, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M, derivada segunda de psi em relação à posição, mais o potencial vezes a função de onda. Se eu escrever o complexo conjugado, o que muda? Vamos lá? Menos I, H cortado. Menos IH cortado. Derivada primeira em relação ao tempo da função de onda. Sim. Igual. Todo termo que não tem mais sinal de I, então não muda o sinal. Não tem mais I, então não muda o sinal. Então fica H cortado ao quadrado sobre 2M, derivada segunda de psi em relação a x, mais V psi. Tá certo? Tá errado. Como só tem o I aqui, né, você só mudou o sinal aqui, mas você esqueceu que a função é complexa. Ah, tem que colocar o complexos. Então você tem que considerar o complexo conjugado da função. Foi então, mais que eu olhei a equação só, não olhei a função. Exatamente. Então, o complexo conjugado da função é a função, né, asterisco aqui. Então, a diferença de psi para psi asterisco é que esta função ela é expressa alterando o sinal do número complexo dentro dela. Né? Lembramos que o v de x aqui é uma função real. E vamos fazer a seguinte operação agora. Nós vamos pegar esta equação aqui e multiplicar pela esquerda pelo complexo conjugado da função. E esta equação aqui nós vamos multiplicar pela direita pela própria função. Então, multiplicando primeiro pela esquerda, vai ficar aí H cortado psi asterisco, derivada de psi em relação a t, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada de segunda de psi em relação a x, né? Opa, desculpa que eu errei agora. Faltou psi estrela, derivada segunda de psi em relação a x, mais v psi asterisco vezes psi. Né? E embaixo eu vou multiplicar pela direita por psi. Então vai ficar menos IH cortado, derivada de psi em relação a t, vezes psi estrela, igual menos H cortado ao quadrado sobre 2m,
derivada segunda de π em relação à posição, π estrela, mais V π estrela π. Correto? Alguma dúvida? O que a gente vai fazer agora? Vamos subtrair uma pela outra. Isso aqui é obter um negócio da regra dos produtos, né? Oi? A regra dos produtos da derivada, né? É. Então, o que nós vamos obter aqui? Esta menos essa vai ficar como? IH. Podemos escrever IH cortado, multiplicação por π estrela, derivada de π em relação a t, Menos. mais, por que menos? Estou subtraindo, esta menos essa. É, né? Desculpa. Derivada de π em relação a t, π estrela, igual, o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? Então, estou colocando esse termo em evidência, né? Multiplicado por esse, então fica π estrela, derivada segunda de π em relação a x, né? Menos esse termo, né? Menos com menos dá mais, com esse menos aqui que eu coloquei em evidência, então aqui vai ficar menos derivada, derivada segunda de π em relação a x, π estrela, né? Esse segundo termo aqui, V π estrela menos vezes π, menos V π estrela menos π, ele vai cancelar. Então, esse termo aqui cancela, né? E fica esta relação aqui. Alguma dúvida? Não. O que é a primeira relação? Essa primeira relação aqui, se eu derivar a densidade de probabilidade em relação ao tempo, isso aqui vai ser a derivada de π estrela, π em relação ao tempo, que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Aqui eu errei, né, pessoal? Desculpa. Aqui o asterisco é aqui, ó. Aqui também está errado, né? Pronto. Aqui também está errado. Corrigido. Entenderam? Bom, então aqui fica derivada de π em relação a t vezes π estrela. Então, este primeiro termo aqui está relacionado com a derivada primeira da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Vamos olhar agora para o segundo termo. O segundo termo, porque tem uma derivada segunda, né? Então, a derivada segunda eu posso escrever em termos da derivada primeira da derivada primeira. Então, se eu escrever a derivada primeira em relação a x, desse termo aqui. Não, só que no lugar de t vai ser x, né? Então vai ser π estrela, derivada de π em relação a x, menos derivada de π em relação a x vezes π estrela. Então, se eu fizer esta derivada, eu vou ter aqui, primeiro termo, derivada de π estrela em relação a x vezes a derivada de π em relação a x, mais
psi estrela, derivada de psi, né? Agora vai ser uma derivada segunda, em relação a x, né? Esse termo agora vai derivar aqui. Agora este vezes esse, menos, aqui vai atuar na derivada primeira, né? Que vai se virar a derivada segunda de psi. Tá, eu errei de novo aqui, ó. Tem que prestar muita atenção, tá, pessoal? Porque um local errado que você coloca no asterístico erra toda a equação, tá? Então, aqui é psi estrela derivada de psi em relação a x, menos derivada de psi em relação a x, tá? Então, o primeiro termo aqui está correto, o segundo termo está correto, agora daqui, derivada de em relação a x, psi estrela, psi, agora menos derivada de psi estrela em relação a x, vezes derivada de psi em relação a x. Então, está correto agora? Sim. Então, ó, esse primeiro termo aqui, ó, e esse segundo termo aqui, eles são iguais e têm sinais contrários. Ele muda, né, sinal. E aí resulta, né, que eu posso escrever, né, esse termo aqui é exatamente o que aparece aqui. Então, eu posso escrever em termos da derivada primeira, né, desse termo que está entre parênteses. Então, me ajuda a reescrever aqui. Bom, não lembro por que eu escrevi isso aqui, então eu vou apagar. Se a gente faz essa conta umas 4 vezes, as 4 vezes você vai pensar de forma diferente para fazer ela. Bom, então resulta em quê? IH cortado E é derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. P de x e t em relação ao tempo. É menos, igual a menos H cortado sobre 2M. H quartado sobre 2m, tá certo? Ao quadrado, H cortado. Gente, eu tenho que ver o adição ao quadrado. Del x, del x, Derivação x. de x. Aí fica y, psi estrela, Psi estrela. del psi, del x, menos del psi estrela, del x, em relação a x, e psi. Muito bem. Esta equação aqui eu vou reescrever da seguinte forma. IH cortado. Peraí. Tem H cortado ao quadrado aqui. E H cortado aqui. Eu vou cancelar. Tá? Simplificar. O I eu vou passar para o lado de cá. Então vai ficar derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Igual a IH. Menos H cortado dividido por 2IM. Bom, isso aqui é uma constante, né? H cortado é constante, I é a raiz de menos 1 e M é constante. Então, vamos escrever de outra forma. Vou colocar menos derivada em relação a x de H cortado dividido por 2IM multiplicado por psi estrela derivada em relação a x menos derivada de psi estrela em relação a x psi. Concordo? Tá certo? Agora, a gente vai definir
o que chamamos de densidade de corrente ou fluxo. Né? Então, definindo a densidade de corrente, o que seria a densidade de corrente, né, ou fluxo? Em mecânica quântica, densidade de corrente é definida da seguinte forma: ela depende da função de onda, e a função de onda depende de x e t, logo a densidade de corrente será uma função de x e t, e é igual a h cortado sobre 2im multiplicado pelo complexo conjugado da função vezes a derivada de psi em relação a x menos o complexo conjugado. Entenderam? Vocês vão ver muito isso em mecânica quântica, né? O C.C, e esse C.C representa isto aqui. Notem que esse termo é o complexo conjugado deste termo. Entenderam? Então, eu posso escrever dessa forma. Então, isto aqui, pessoal, é uma densidade de corrente descrita em termos da função de onda. Tá? Então, a gente pode reescrever a equação, né, acima da seguinte forma. Derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo, menos, né, tá no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, então troco o sinal, mais a derivada de J de x e t, ou seja, a derivada da densidade de corrente em relação à posição. Isso aqui é igual a zero. O que representa esta equação aqui? A equação da continuidade. Muito bem. Então, esta equação, ela define a continuidade, né, do fluxo de probabilidade. Ou seja, ela vai expressar o fato de que, se a probabilidade de encontrar a partícula dentro de uma região do espaço diminui com o tempo, a probabilidade de encontrá-la fora dessa região deve aumentar na mesma quantidade. Né? Bom, e a gente encontrou a equação de continuidade em uma dimensão. Para resumir, vamos aqui expressar, né, quais foram as equações que a gente obteve até então, em uma dimensão. Então, em uma dimensão, a gente teve... A primeira equação que a gente obteve hoje foi a equação de Schrödinger. A gente obteve também a densidade de corrente. E a gente também obteve a equação da continuidade. Agora vamos testar vocês aí e ver o quanto que vocês prestaram atenção na aula de hoje. Como que eu escrevo a equação de Schrödinger em uma dimensão? IH cortado, derivado primeira relação ao tempo de psi, igual menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de psi em relação a x, o produto mais o produto do potencial vezes a função de onda. Tá faltando um quadrado lá embaixo, professor. Densidade de corrente. Acho que é H sobre 2IM. H cortado 2IM. Vai ser psi estrela. Derivada de psi em relação a x. Espera só um pouquinho aí. É psi de x e t, né, estrela, derivada de psi de x e t em relação a x, mais, não, desculpa, menos o complexo conjugado. GC, né? Conjugado, né?
Vamos escrever completamente ali. Aí então fica a derivada de psi estrela em relação a x. Vezes psi. Pronto. Fecha parênteses. Continuidade. Fecha parênteses, professor. Obrigado. Equação da continuidade. É derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo. Mais derivada da densidade de corrente em relação ao x, nesse caso. Igual a zero. Né? Como podemos fazer a generalização para 3 dimensões? Bom, sai essa linha toda torta aí, mas eu não vou arrumar. O importante são as equações aqui. Vamos lá, Termes. Ajuda aí. Equação de Schrödinger em 3 dimensões. Fica I acortado. Derivada da primeira relação ao tempo, essa não muda. Não tá faltando no Y e o T, professor? No Y e o Z? Y e Z? Ali na função psi, você tá, é psi de xt, né? Muito bem. Uma psi de RT. Ah, tá. Parecia um x pra mim. RT. Então muda, né? Então agora a função é de x, y e z, né? Em relação ao tempo. Isso. Igual a menos h cortadas ao quadrado sobre 2m. Vezes o Laplaciano da função. De RT. Mais o produto potencial. E o potencial depende do quê? De R também. Vou colocar um vetorzinho aqui. Psi de RT. Então, o que vai definir se você usa uma função em 1, 2, 3 dimensões é como se comporta esse potencial aqui. Se esse potencial tiver um comportamento, né, que dependência em x, y e z, então você vai ter que escrever um Laplaciano em termos de x, y e z. Ou usar a simetria que melhor se encaixa com esse potencial. Então você pode ter um potencial com simetria cartesiana, que depende de x, y e z, um potencial que depende de simetria cilíndrica, né, que vai depender de ρ, θ e φ. Cilíndrica não tem φ não, professor. Rho, θ e z. Ρ, θ e z, isso. E esférica, que é ρ, θ, r, θ e φ. Isso. Né? Então, o que vai definir a forma como você usa esse Laplaciano é como se comporta este potencial. Densidade de corrente. Então fica J de RT igual H sobre 2IM 2M psi estrela de R. Aqui eu vou chutar que eu acho que é o divergente. gradiente, né? Gradiente. Então. RT mais Menos. menos, muito bem. Só estava testando você, Termes. Que é isso, hein, professor? Menos o gradiente de psi estrela de RT, né, vezes isso aqui, vezes psi de RT. Beleza? E agora, densidade de equação de continuidade é a derivada da densidade em relação ao tempo. Agora, a densidade de probabilidade é uma função espacial das 3 coordenadas, ou 2. Mais o gradiente. Mais o gradiente de J. Na verdade, não seria o divergente, professor?
Porque se eu estou pegando no gradiente da função de onda em cima, eu tenho basicamente um vetor. Oi? Como eu estou pegando o gradiente da função de onda lá na densidade corrente, eu transformo essa densidade em vetor. Exato, aqui, né? É em cima. Gente, Aqui embaixo seria um divergente. exato. Isso aqui igual a zero. Dúvidas? Não. Bom, então estas equações, elas expressam a lei de conservação em uma e duas dimensões, em 3 dimensões. Tá? Bom, deixa eu tentar fazer uma linha aqui mais coerente, para ver se eu consigo escrever isso que eu falei. Eu achei que você não ia mudar a linha. Mas aí eu vou ter que escrever o que eu falei e vou escrever aqui embaixo. E aí com essa linha toda torta, truncha, não dá. Agora eu vou depender do meu equilíbrio aqui, meu equilíbrio emocional. Vamos ver se tá bom. Esse equilíbrio emocional, se a linha estiver muito torta, como que está o equilíbrio emocional nesse caso? Tá ruim. Então tá ruim meu equilíbrio emocional, né? Tô vendo. Então o que essas equações elas vão expressar? Expressam o quê? Expressão, não, expressam, né? Opa. Caracas. Tá vendo que hoje tá difícil, né? É o equilíbrio emocional que tá difícil. Expressam a lei de conservação em uma e em mais dimensões. Tá? Dúvida? Não. Temos tempo? Meia hora ainda. Então vamos continuar, né? Vamos continuar e fazer o seguinte. Vamos integrar a equação da continuidade em todo o espaço. Então, integrando a equação da continuidade em todo o espaço, eu vou ter que a integral de menos infinito a mais infinito da derivada de P em relação a T de x vai ser igual a menos a integral em todo o espaço, de menos infinito até mais infinito, da derivada da densidade de corrente em relação à posição dx. Esta equação ela pode ser reescrita da seguinte forma. Aqui eu tenho a derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo e a integral no espaço. Não importa se eu primeiro derivo e depois integro, ou se eu integro e depois derivo, né? A ordem dessas operações não vai afetar o resultado final. Então eu posso escrever da seguinte forma. Derivada em relação a t da integral de menos infinito a mais infinito de p, né? O p depende de x e t, dx. Isso aqui igual a menos a integral de menos infinito a mais infinito da derivada da densidade de corrente, né, em relação à posição dx. Essa integral aqui, segunda integral, vai resultar em quê?
Qual essa aí? Própria densidade. Oi? Então vai ser a densidade de x igual a mais infinito e t menos a densidade em x igual a menos infinito e t. Concorda? Sim. É igual a 1. Igual a 0, na verdade, não? Por que é igual a 1? Porque a integral no espaço todo da densidade de probabilidade tem que ser igual a 1. Bom, formula melhor essa resposta aí que eu não estou entendendo. A integral em todo espaço da densidade de probabilidade, que é equivalente ao módulo ao quadrado da função de onda, tem que ser igual a 1. Da densidade de probabilidade, né? Mas aqui você está integrando a derivada, a densidade de corrente. Não estou falando desse lado de cá. Tudo bem. Aqui tem que ser igual a 1, né? Mas e aqui? Aí... eu não sei. A densidade de corrente depende do quê? Ela tem que ser finita. Né? Por quê? Porque, no caso, a função de onda ela é uma função quadraticamente integrável. Como a densidade de corrente depende, né, da função de onda, no infinito ela tem que permanecer finita. O que significa dizer que esta densidade de corrente no infinito tem que ser zero. Tá? Então, este resultado aqui vai ser zero. O que implica? Então, isso é devido ao fato que Implica que a probabilidade não depende do tempo. É a mesma em qualquer tempo. Exatamente, né? Mas essa condição de ser igual a zero só veio da característica da função de onda? Não é a probabilidade, é a normalização, né? Isso aqui é a normalização. É a normalização. A normalização da função ela é constante no tempo. Uma vez que você normaliza a função, essa normalização vai permanecer para qualquer intervalo de tempo posterior. Bom, então a gente chega a essa conclusão, né, baseado no fato de que para funções quadraticamente integráveis, né, a densidade de corrente ela vai se anular no infinito. E a gente chega a um resultado muito importante, que eu falei já, que é o fato de que indica que a normalização obtida em qualquer instante de tempo permanece inalterada. Dúvidas? Não. Muito bem, então para continuar, a gente deve entrar agora numa revisão de probabilidade. Tá? Mas eu não vou fazer isso hoje. Teria até tempo, tem até 30 minutos ainda. Será que eu faço? Bom, vou fazer, né? O que você me diz, Emerson? Acho que sabe. Interessante você fazer agora para você não comer aula de amanhã, né? Pois é. Aí deixar gravado. Pois é. Só vocês três conseguiram ficar até o final, Abad, o Rafael. Como é que vocês estão, Abad? Tá entendendo?
Tá conseguindo acompanhar, Bádio? Rafael, tá conseguindo acompanhar? Tô acompanhando, professor. Tá de boa. Tá de boa? Então vamos lá. Já que a função de onda é uma função, a interpretação dela é feita em termos de probabilidades, né? É importante que a gente faça aí uma revisão de conceitos de probabilidade. Então, a interpretação, como eu disse, a interpretação da função de onda em termos probabilísticos, ela nos leva, né, para essa pequena revisão. Então, vamos começar dando o exemplo de um lançamento de dado. Vou colocar exemplo 1. Quais eventos possíveis de ocorrer no lançamento de um único dado? 6 eventos. Oi? 6? Exatamente. Então, tem um número possíveis de eventos igual a 6. Né? Número de eventos então é 6. Então significa o seguinte: vamos chamar n deste número de eventos. Qual é a probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos? Então, a probabilidade de ocorrência eu vou chamar de PK. Né? Então, a probabilidade PK. Então, olha só. Se eu tenho N eventos possíveis de ocorrer em um lance, a probabilidade de ocorrer um evento específico é PK. E se eu somar todas as probabilidades, né? A soma de todas as probabilidades, a soma em K de todas as probabilidades, essa soma tem que ser igual a 1. Né? Ou seja, se você lançar um dado, um evento vai ocorrer. Então, vamos chamar evento 1, você lançar e cair uma bolinha virada para cima. Né? Então, o evento 1 igual a 1, e ele vai ter probabilidade P1 igual a 1 sobre 6. De forma análoga, eu vou ter o evento E2, né, igual a 2, com probabilidade de ocorrência P2 igual a 1 sobre 6. O evento 3 é quando eu jogo o dado e cai o 3, né, e essa probabilidade de ocorrência P3 é igual a 1 sobre 6. P4, o evento 4 ocorre quando cai o 4, com probabilidade P4, que também é 1 sobre 6. E assim, né, também para o evento 5, é quando eu jogo e cai o 5, com probabilidade P5 de 1 sobre 6. Né? Quem joga Bozó aí já sabe que 5 é o olho de gato, né? Cada um tem uns termos específicos, né? O 3 é o que, como que chama? O 3 terno, né? Isso. O 1 você chama de quê mesmo? Reais? Não, né? É 1 mesmo, né? Sim, professor. Faz tempo que eu não jogo Vozão, hein? E o evento 6 é o número, está relacionado com 6, com a probabilidade de ocorrência P6 de 1 sobre 6.
Bom, então, se você somar todas as probabilidades aqui, né, a soma, naturalmente, de K variando de 1 até 6, PK vai ser 1. Né? Então, cada elemento aqui vai dar a probabilidade de você jogar o dado para cima e ocorrer o evento correspondente, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, isso implica o seguinte, que cada evento EK, né, em uma coleção de N eventos, né, vai ser atribuído uma probabilidade de ocorrência. Né? E essa probabilidade a gente vai chamar de PK. Então a probabilidade vai ser um evento específico dividido pelo número de eventos totais? Exato. Né? Então, P3 é a probabilidade de um evento 3, né, dividido pelo número possíveis de ocorrência desse evento. Se você soma todas essas probabilidades de ocorrência, a soma em K variando de 1 a N, não necessariamente de 1 a N, né, mas a soma em K é de 1 a N, né? 1, 2, 3 até N. Isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, essa probabilidade tem que estar entre 0 e 1. Esta soma, né, tem que estar entre 0 e 1. Desculpa. Cada elemento aqui de probabilidade tem que estar em 0 e 1. A soma tem que ser exatamente 1. Vamos colocar um outro exemplo, né, que a gente gosta de fazer bastante, que é o lançamento de uma moeda. Quantos eventos possíveis podem ocorrer no lançamento de uma moeda? 2. Exatamente. Cara ou coroa, né? Então, os eventos eles podem ser identificados da seguinte forma. Eu tenho um evento E1, que pode estar associado à cara, e o evento E2, que pode estar associado, por exemplo, à coroa. Né? E as probabilidades quais são? Quais são as probabilidades de ocorrência? Para o evento 1 vai ser P1. E para o evento 2 vai ser P2. E qual que é o valor dessa probabilidade? Meio. Exatamente. Ou seja, 50% de chance de obter cara e obter coroa. Entendeu? A moeda ela é muito simples, né? O lançamento de uma moeda você tem 5% de acertar qual é o lado que vai cair. Agora vamos atribuir a seguinte propriedade. Vamos considerar uma variável x que pode assumir valor x1 se o evento E1 ocorrer, e a variável ela pode assumir o valor x2 se o evento 2 ocorrer. Né? E assim sucessivamente. Se você for considerar o lançamento de um dado, essa variável x ela pode assumir, né, 6 valores, cada valor correspondente à ocorrência de um evento. Então vamos considerar essa variável, né, uma variável x,
Então, vou colocar etc aqui, porque, por exemplo, pode ser um dado, né? Então, ela vai assumir valor x3 se o evento E3 ocorrer, e assim sucessivamente. Essa variável é chamada de variável aleatória. Então, vamos ver um exemplo do uso da variável aleatória. Vamos supor que você lança um dado, né? Lançamento de uma moeda. O lançamento de uma moeda, como a gente viu aqui, a gente tem duas ocorrências, x1 e x2. Desculpa, E1 e E2, né? E1 pode estar associado à cara, enquanto que E2 é associado à coroa, né? E você faz uma aposta, né? Então, vamos levar em consideração uma aposta de R$ 1. Vamos supor que você aposta R$ 1 para a cara e aposta R$ 3 para a coroa. Bom, muito bem. Então agora estamos envolvendo dinheiro, a coisa começa a ficar séria, né? Ninguém quer perder dinheiro. Isso significa que você está atribuindo agora a esse lançamento uma variável aleatória que vai assumir o valor x1 igual a R$ 1 e vai assumir o valor x2 igual a R$ 3. Ou seja, se você lança, deu coroa, você está apostando R$ 1, deu cara, você está apostando R$ 3. Qual que é o valor esperado que representa para cada distribuição da probabilidade? Bom, o que significa isso? Qual que é o meu ganho estimado em cada lançamento da moeda? Como que eu faço esse cálculo? Qual que é a estimativa minha de ganho? Conta o número de vezes que apareceu x1 ou x2 dividido pelo número total de lançamento. Exato, mas quando você faz isso, o que você está fazendo? Calculando a Está probabilidade. transferindo uma probabilidade? Isso. Então, o que você está fazendo no fundo? Então, o cálculo do valor esperado para x, né? No fundo, calculando a probabilidade. De quanto que eu vou ganhar no final. O valor esperado para x, que é o quanto que eu, num lançamento, né? Saiu ou x1 ou x2. Ganho, né? Que representa Opa. A gente vai representar esse valor esperado, tá? Representa por essa notação. O x entre o sinal de maior e menor. Menor e maior, né? Ah,
Então, o valor esperado para este exemplo é o cálculo da soma em K, né, da variável, dos valores que a variável aleatória pode assumir, multiplicado pela probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos. Concordam? Sim. Então, isso é a tradução daquilo que o Temerson estava falando aí. Então, no exemplo do lançamento de moedas, quais são os valores que a gente vai obter? Então, no exemplo do lançamento de moeda, o valor esperado para a variável aleatória vai ser a somatória de K variando de 1 a 2. São dois eventos que podem ocorrer, cara ou coroa. X de K, P de K. Né? A probabilidade a gente já definiu, que é 0,5. Então, o primeiro valor é R$1. R$1. Opa, vamos escrever assim. Vezes a probabilidade de ocorrência, né, desse evento, que é 0,5. Mais próximo valor que o índice K assume é 2, né? A variável aleatória de índice 2 é R$3. Multiplicada pela probabilidade de ocorrência desse evento, que também é 0,5. Então, isso vai resultar que o valor esperado para a variável aleatória, né, que vai representar o seu ganho, a probabilidade do seu ganho em um lançamento de moeda, vai ser o quê? R$2. R$2. Muito bem. O que significa isso? Que o ganho esperado para cada lançamento de moeda é R$2, né? Daí vem o termo, né, de valor esperado. Isso significa que você vai ganhar R$2 em cada lançamento da moeda? Não. É o valor esperado, aquilo que você espera ganhar, né? Daí o termo valor esperado, né? Muito bem. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Ainda falta revisar mais, né, de conceitos de probabilidade. Eu não falei ainda de variância, que é uma grandeza importante, que vocês vão fazer vários cálculos de variância. Mas eu adiantei bem o conteúdo na aula de hoje. Na aula de amanhã eu espero continuar adiantando esse conteúdo, tá? Lembrando que eu deixei no AVA 10 exercícios para serem entregues e eu dei uma semana para resolver esses 10 exercícios. Tá? Então, Só isso, professor? Uma semaninha só? só 10 exercícios, né, Termerson? Nada Mas- a ver, professor.
Pode ser 10 exercícios, mas tudo fodido. Desculpa a palavra. Eu também, eu pensei aqui agora, concordo com ele. Eu vou deixar uma semana. Daqui a uma semana a gente volta a conversar. Tá bom. Tem Beleza? feriado agora quinta, né? Tem feriado na quinta, vocês podem pegar a quinta-feira o dia inteiro para fazer. Uhum. Aí, usar a desculpa do feriado, sei. Então trabalha para semana que vem, sexta da semana que vem. Sexta da semana que vem. Tá bom. Beleza? Beleza, professor. Eu vou chorar aqui um pouquinho, eu faço ela. Então tá bom. Obrigado. Pessoal, até amanhã. Então, até amanhã.